Existe um espelho escondido nas palavras de um dos filósofos mais perigosos da história. Um espelho que não reflete o seu rosto, mas a arquitetura invisível da sua mente. Friedrich Nietzsche. O nome por si só evoca imagens de abismos e super-homens, mas há uma de suas ideias que causa um arrepio particular, uma repulsa quase instintiva em nossa cultura. Se você tem coragem de olhar para o que a maioria teme e quer desvendar mais segredos da mente humana através da filosofia e da psicologia, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada de hoje é profunda. Vamos mergulhar no tema que muitos evitam: o ódio de Nietzsche pelos fracos. Por que isso te assusta tanto? A verdade é que o termo ódio é uma simplificação perigosa. Nietzsche não era um bully glorificado. Sua crítica era de um médico diagnosticando uma doença na alma da civilização. A base psicológica de sua análise reside em um conceito que ele tornou famoso: o ressentimento. Imagine uma criatura pequena e impotente, incapaz de enfrentar seu predador diretamente. Ela não pode lutar, então ela se esconde. E em seu esconderijo, sua impotência se transforma em veneno. Ela começa a sussurrar para si mesma que a força do predador é má, que suas garras são malignas, que sua nobreza é arrogância. O ressentimento para Nietzsche é a vingança imaginária dos impotentes, é uma reavaliação de todos os valores, onde a fraqueza não é mais vista como fraqueza, mas como bondade. A incapacidade de se vingar se torna perdão, a submissão se torna obediência. Essa é a gênese do que ele chamou de moralidade de escravo. Psicologicamente, este é um mecanismo de defesa extraordinariamente poderoso. Ele protege o ego da dor esmagadora da inferioridade. Ao invés de confrontar a própria falta de poder, o indivíduo ou o grupo redefine o que significa ser bom, colocando a si mesmo no topo da nova hierarquia moral. O que assusta nisso não é o ataque aos fracos, mas o reconhecimento de que essa mesma lógica pode estar operando dentro de nós, silenciosamente, justificando nossas estagnações e medos. Mas como essa moralidade invertida, nascida do ressentimento, se manifesta no nosso comportamento diário? Como ela se torna a voz silenciosa que dita nossas ações e inações, muitas vezes sob o disfarce da virtude? Essa voz silenciosa é o que Nietzsche chamou de moralidade de rebanho, e seus padrões comportamentais são tão presentes em nossa sociedade que se tornaram quase invisíveis. Eles são o ar que respiramos. Um dos padrões mais evidentes é a glorificação do sofrimento. Observe como, em muitas narrativas culturais e conversas pessoais, a dor é apresentada não como algo a ser superado, mas como um selo de autenticidade ou profundidade moral. A pessoa que mais sofre é, de alguma forma, mais nobre. Psicologicamente, isso cria um ciclo vicioso. Se o sofrimento é recompensado com atenção e validação social, há um incentivo inconsciente para permanecer no sofrimento. É uma forma de obter poder e significado a partir da própria impotência. Outro padrão comportamental é a demonização da excelência. O indivíduo que se destaca, que demonstra ambição e poder, é frequentemente rotulado de arrogante, egoísta ou explorador. Há um esforço coletivo para puxá-lo para baixo, para nivelar o campo de jogo, não elevando os outros, mas derrubando o que está no topo. Isso se manifesta em fofocas, críticas veladas e na celebração da mediocridade como algo relatável e autêntico. A psicologia por trás disso é a da comparação social. A existência de alguém excepcional ilumina nossas próprias falhas e inércias, causando um desconforto conhecido como dissonância cognitiva. É mais fácil atacar a fonte da nossa inveja do que usar essa inspiração para impulsionar nosso próprio crescimento. Por fim, temos a tirania da compaixão. Nietzsche viu a compaixão excessiva e indiscriminada não como uma virtude,
mas como um sintoma da doença, uma forma de perpetuar a fraqueza ao invés de curá-la. O comportamento de superproteção, de tratar os outros como vítimas frágeis, incapazes de lidar com a realidade, impede o desenvolvimento da resiliência. Em vez de oferecer ferramentas para que a pessoa se fortaleça, oferece-se um consolo que a mantém dependente. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda e desconfortável. Por que nosso cérebro se sente tão seguro nesse rebanho? Qual é o mecanismo científico que nos faz preferir a segurança da mediocridade ao risco da grandeza? A resposta está em nossa biologia e na arquitetura de nossa psicologia social. O cérebro humano é, antes de tudo, uma máquina de sobrevivência. E por milênios, a sobrevivência dependia de uma única coisa: pertencer ao grupo. A análise científica do comportamento de rebanho nos mostra que o conformismo não é uma falha de caráter, mas uma estratégia evolutiva profundamente enraizada. Para nossos ancestrais, ser expulso da tribo era uma sentença de morte. Portanto, desenvolvemos uma sensibilidade extrema à opinião alheia e um medo paralisante do ostracismo. Neurocientistas descobriram que a rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Literalmente, dói ser diferente. A moralidade de rebanho de Nietzsche explora essa vulnerabilidade primordial. Ela oferece um conjunto de regras claras e um sentimento de pertencimento seguro. Ao adotar os valores do grupo, humildade, compaixão, igualdade a todo custo, você garante sua aceitação. O preço, no entanto, é a sua individualidade e seu potencial. É um pacto faustiano. Troque sua grandeza pela segurança. Além disso, a psicologia cognitiva nos mostra o poder do viés de confirmação. Uma vez que aceitamos as premissas da moralidade de escravo, que a força é má, a ambição é pecado, o sofrimento é nobre, nosso cérebro começa a filtrar a realidade para confirmar essas crenças. Ignoramos exemplos de força sendo usada para o bem e focamos obsessivamente em casos onde o poder corrompe. Celebramos histórias de mártires e vítimas, reforçando o roteiro de que a fraqueza é o caminho para a salvação. É um ciclo de auto-reforço que cria uma prisão confortável. Nietzsche argumentaria que essa prisão foi construída pelos fracos como um golpe de estado psicológico. Incapazes de vencer no campo da força e da habilidade, eles mudaram as regras do jogo. Eles transformaram suas fraquezas em virtudes e as virtudes de seus mestres em vícios. Se estamos presos a essa teia psicológica tecida por milênios de evolução e cultura, existe uma saída? Nietzsche acreditava que sim. Ele não apenas diagnosticou a doença, mas também propôs a cura, a jornada para se tornar o que ele chamou de Übermensch. Mas essa não é uma jornada de poder externo, e sim de uma profunda reengenharia interna. Essa reengenharia interna começa com a demolição de ídolos. A primeira e mais crucial estratégia testada para escapar da moralidade de rebanho é o que Nietzsche chamou de transvaloração de todos os valores. Isso é, na prática, um exercício brutal de honestidade intelectual, muito semelhante às técnicas da terapia cognitivo-comportamental. A estratégia consiste em questionar cada valor que você considera sagrado. Por que acredito que a humildade é uma virtude? Ela me serve ou me limita? Por que eu valorizo a segurança acima da liberdade? É uma escolha consciente ou um medo disfarçado? Este processo exige coragem, pois muitas vezes revela que nossos valores mais profundos não são nossos, mas sim heranças não examinadas da família, da cultura e da religião. A segunda estratégia é o desenvolvimento de um locus de controle interno. A psicologia moderna define isso como a crença de que você é o principal arquiteto de sua vida. A moralidade de rebanho promove um locus de controle externo. A culpa é sempre dos outros, do sistema, da sorte.
O indivíduo do ressentimento está sempre reagindo, sempre sendo vítima das circunstâncias. Assumir um locus de controle interno é abandonar o conforto da culpa, é aceitar a responsabilidade radical por suas ações, reações e, mais importante, por sua interpretação dos eventos. É a transição de "isso aconteceu comigo" para "o que farei com isso que aconteceu?". A terceira e talvez mais poderosa estratégia é o amor fati, o amor ao destino. Isso não é resignação passiva, é afirmação ativa e apaixonada de tudo em sua vida, tanto a dor quanto a alegria. É olhar para seus erros, seus traumas e seus fracassos e dizer: "Eu não queria que nada disso fosse diferente, pois tudo isso me forjou em quem eu sou. Se eu tivesse que viver esta vida de novo, com todos os seus horrores e maravilhas, eu diria sim." Psicologicamente, o amor fati é a forma definitiva de aceitação, que libera uma quantidade imensa de energia mental antes gasta em arrependimento, amargura e desejo de que a realidade fosse outra. Mas sejamos brutalmente honestos. Essa jornada de autossuperação é um campo de batalha solitário e árduo. Não é um seminário de fim de semana ou um livro de autoajuda de 5 passos. O próprio processo de confrontar essas verdades é doloroso e pode nos levar a lugares muito sombrios. A imagem do Übermensch, o super-homem, não é um destino final, mas um horizonte, uma direção, não um lugar onde se chega. O processo realístico de se libertar da mentalidade de rebanho é uma luta diária, uma prática contínua de autossuperação, ou, como Nietzsche chamou, Selbstüberwindung. Haverá dias em que o conforto do rebanho parecerá irresistível. Haverá momentos em que a voz do ressentimento falará mais alto, culpando o mundo por suas frustrações. A mudança não é uma linha reta ascendente. É uma espiral, onde você revisita os mesmos desafios com uma nova perspectiva e um pouco mais de força a cada vez. A honestidade sobre esse esforço é crucial. A cultura do hack e da gratificação instantânea nos vende a mentira de que a transformação profunda é rápida e fácil. Nietzsche nos oferece a verdade dura. O crescimento genuíno nasce do confronto prolongado com o desconforto. É aqui, no entanto, que a filosofia encontra seu limite e a psicologia clínica se torna essencial. É fundamental reconhecer quando a exploração filosófica do abismo se torna perigosa. O desconforto que Nietzsche provoca é o de um músculo que está sendo trabalhado, mas a dor da depressão clínica, da ansiedade paralisante ou de um trauma não resolvido não é um exercício filosófico, é uma condição de saúde que requer intervenção profissional. Tentar superar uma depressão severa apenas com força de vontade nietzschiana é como tentar consertar uma perna quebrada, apenas desejando que ela se cure. Se a sua luta interna parece esmagadora, se o abismo está te engolindo em vez de te fortalecer, buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o ato mais corajoso de autorresponsabilidade. Usar as ferramentas certas para o problema certo. A filosofia de Nietzsche é um martelo, perfeito para quebrar os ídolos de uma mente saudável, mas uma ferramenta perigosa nas mãos de quem precisa de uma cicatrização cuidadosa. No fim, o ódio de Nietzsche pelos fracos nos assusta tanto porque ele nos força a confrontar a parte de nós que escolhe a fraqueza. A parte que se refugia no ressentimento, que prefere o conforto do rebanho à solidão da montanha. O susto não vem de Nietzsche, ele vem do espelho que ele segura, refletindo a possibilidade de que poderemos ser muito mais do que nos permitimos ser. E a pergunta que fica não é sobre ele, mas sobre nós. O que faremos com esse reflexo? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.